Por que ficar descalço é tão importante para as crianças? E você, prefere ficar de sapatos ou descalço? E será que se nós perguntássemos isso para as próprias crianças, o que será que elas nos responderiam? Olá, meu nome é Roger, eu sou doutor em educação, sou especialista em educação infantil e eu vou falar hoje com você nesse vídeo desse tema que é bastante simples, mas ao mesmo tempo extremamente importante para o desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças. Para nós adultos é bastante agradável e relaxante quando nós ficamos descalços. Chegar em casa, tirar o nosso tênis, o nosso sapato é algo que nos relaxa, nos faz sentir mais em casa, no nosso lar, descomprimir das pressões do cotidiano. Esse prazer as crianças também sentem, para elas também é relaxante poder ficar descalças, mas para além disso há uma grande diferença, ou pelo menos duas grandes diferenças que eu quero comentar aqui com você nesse vídeo em relação às crianças ficarem descalças quando nós as comparamos com a situação dos adultos. A primeira dessas grandes questões diz respeito à formação, porque nos primeiros 5 anos de vida, as crianças precisam ficar muito tempo descalças para formar bem os seus pés e, consequentemente, desenvolver de uma maneira adequada, saudável, a sua postura corporal. Porém, é espantoso o imenso número de crianças que nós temos hoje em dia com desvios e até deformidades nos pés. Se você fizer um teste prático de observar algumas dezenas de crianças ou algumas crianças, você já vai ficar bastante intrigado de perceber o número de crianças pequenas e também crianças de maior idade que nós podemos observar com esses desvios ou deformidades. Então é muito importante que as crianças permaneçam descalças a maior parte do tempo possível, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, para que elas possam formar de maneira adequada os seus pés. O segundo elemento fundamental diz respeito à segurança. E eu não me refiro aqui à segurança que nós costumamos abordar em termos do ambiente, de ameaças externas. Eu estou me referindo à segurança que a criança sente consigo mesma, em si mesma. Uma criança pequena, ela precisa, acima de tudo, se sentir segura porque ela está em um mundo totalmente novo. Veja, ela acabou de chegar nesse mundo. E sem dúvidas que há muitas formas de segurança, mas a mais básica de todas, a mais concreta e a mais palpável para uma criança é o seu próprio corpo. Se o corpo não está seguro, a mente não funciona bem. E a base do equilíbrio corporal são justamente os nossos pés. São eles que nos sustentam. Então é fundamental que a criança possa ter os seus pés descalços, porque através deles, através da pele, da planta dos pés, a criança faz uma espécie de leitura do solo, da textura, do nivelamento desse solo, e com base nessa leitura é que a criança regula todo o seu organismo, se sente segura e com isso ela pode se concentrar, prestar atenção, ela pode aprender e se desenvolver bem. Bem, veja, quando que os problemas começam em relação a essa questão dos pés descalços das crianças? Os problemas começam justamente quando nós usamos os calçados, porque o calçado ele rouba a sensibilidade dos pés das crianças, principalmente a sensibilidade da planta dos pés, o que a gente chama de sola dos pés, sobretudo calçados que têm uma sola muito rígida, muito dura e que acabam dessensibilizando a criança para que ela possa fazer essa leitura que ela faria se estivesse descalça. Uma outra coisa que acaba acontecendo quando nós usamos os calçados é que eles anulam a função dos dedos dos pés das crianças. Os dedinhos das crianças são muito importantes porque eles funcionam como uma espécie de garras e que geram o equilíbrio, eles geram essa aderência necessária para a criança se sentir segura enquanto ela está em pé, ou trepando em uma árvore, ou subindo, escalando um brinquedo de um parque, por exemplo, quando ela estiver na idade adequada para isso. Então é muito importante atentar para isso, porque quando nós usamos sapatos, tênis ou outros calçados, principalmente calçados fechados por longas horas nas crianças ao longo do dia, isso vai, além de deformar a postura dos pés, vai gerando insegurança, problemas que, como eu comentei no início do nosso vídeo, eles não se restringem apenas à infância, mas podem inclusive se estender
por longos anos da vida adulta e até por uma vida inteira. O que seria a solução em relação a essa questão que nós estamos abordando? Entender que há uma indústria, em primeiro lugar, muito forte, que inseriu na mente dos pais que o legal são os lindos sapatinhos e que é feio estar descalço. Então nós temos que quebrar essa ideia, que é um grande equívoco inclusive que atenta contra a própria natureza do desenvolvimento do ser humano. E feio, na verdade, é prejudicar o desenvolvimento de uma criança em nome de um modismo, não é verdade? Não existe calçado ótimo, não existe um calçado perfeito, por isso eu não vou dar dica para você aqui de qual calçado usar, porque quando você usa um calçado fechado por longas horas do dia, ele vai prejudicar essa criança. Então não existe um bom calçado se você o mantém nos pés das crianças por um longo período do dia. Calçado é para usar pouco, depois essa criança precisa ficar descalço, porque o calçado vai prejudicar se ele permanecer por muito tempo no pé. Então, por isso, usar pontualmente, acima de tudo, usar calçados que são de salto, ou como botas ou afins, porque hoje em dia também a nossa indústria acaba levando muito um modismo de imitar com as crianças, com os acessórios e vestuários infantis, aquilo que é próprio da vida adulta. E produzem-se calçados, então, que são de adultos para crianças também. E isso nós temos que evitar acima de tudo. Bem, muitos pais, quando a gente comenta sobre esse assunto de manter as crianças descalças, se perguntam sobre o frio, como é que eu faço? Chega o inverno, sobretudo quem mora aqui no sul do Brasil, como é que eu vou lidar com isso, né? Bem, o mais indicado é você aderir a essas meias com solo antiderrapante, mas sempre lembrando que esquentou, tira também a meia, porque a meia é melhor ou menos pior do que sapatos fechados, do que calçados fechados em geral, mas ela também não é tão boa assim quanto deixar a criança descalça. Então começou o dia a estar mais friozinho, você coloca aquela meia com o solo antiderrapante. Esquentou um pouquinho, tira a meia e deixa essa criança com os pés descalços, porque isso é o melhor para a sua vida como um todo. Então veja, nesse vídeo nós vimos algo simples, mas que muda para melhor a vida do seu filho, a vida das crianças pequenas e muda para sempre. Espero que você tenha gostado, espero que você ponha em prática isso, chegando em casa já, tirando o calçado do seu filho, deixando ele brincar descalço. Até o próximo vídeo.